Gente, boa noite. Mais uma vez estamos aqui na imersão da Arturos Mentoria Terapêutica, dando prosseguimento à leitura do livro, né, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, com a nossa querida Gisele Abreu, né? Estamos aqui já no capítulo. Gisele, boa noite. Confirma para nós aqui o capítulo, por gentileza, e fique à vontade para começar a leitura. Boa noite para todo mundo, boa noite, sejam bem-vindos, gratidão pelo convite. Nós estamos no capítulo 1, o Você Quântico, página 31. Para mudar a sua vida, mude suas crenças sobre a natureza da realidade. Vamos lá, o bicho vai pegar, hein? Então tá bom. Então Ó, vamos o lá. Geivan chegou. O Geivan chegou bem Vamos na esperar ele hora. chegar, vamos esperar ele Vamos, chegar. vamos. Acabou aqui de pedir. Vamos lá. Geivan, boa noite. Boa noite, Nina. Tudo Boa jóia, noite, querido? Ivan. Boa noite. Tudo jóia, graças a Deus. É bom estar com vocês aqui toda terça-feira. Ah, então tá bom. Querido, olha, Sim, estamos no capítulo 1, no título Para Mudar Sua Vida, Mude Suas Crenças sobre a Natureza da Realidade. página 32. Aqui no meu Para você é. deve ser, para mim é 31. Aqui é 32 o meu. Estou usando Então o tá, computador. O meu é então vamos lá. 34, quer dizer. Ah, pode. Vamos lá? Vamos. Vamos. Então vamos. Vamos lá. Espero que esse livro transforme sua visão de como o mundo funciona. Convença-o de que você é mais poderoso do que sabia e o inspire a demonstrar o entendimento do que você pensa, no que você acredita, tem um efeito profundo em seu dia a dia. Até romper o modo como vê sua presente realidade, qualquer mudança em sua vida será sempre casual e transitória. Gente, é muito importante a autoimagem, você rever a sua autoimagem, que é da autoimagem que vem tudo, né? Tudo que a gente acredita, a autoimagem, tudo que a gente tem de consciência de si mesmo, né? Da gente mesmo, cria toda a realidade que a gente tem. Ele vai Gisele, explicar. até te interrompendo, hoje eu fiz um atendimento, uma pessoa que tem uma autoimagem negativa dela, mas é por conta do que foi introjetado na infância. Aí, nesse caso, Tudo não. né, é assim, é o que eu falei para a pessoa, eu falei assim, olha, tem que ter paciência, porque agora que você tem essa consciência, esse despertar, para se desconstruir, para reconstruir, leva tempo, né? Mas isso é todos nós, né? Toda autoimagem vem das programações que a gente recebeu. Pouquíssimas porcentagens de pessoas que têm uma autoimagem positiva, alta, né? Que teve família que sempre incentivou e coisa e tal. Isso é uma grande maioria, a autoimagem é negativa, né? São pessoas que não confiam em si mesmas, né? Assim como a gente já se trabalhou bastante, é isso aí. Por isso que a gente tem que desprogramar tudo isso. Nós estamos na era agora, gente, ó, reivindique os 90% do seu DNA. Estamos na era de reivindicar os 90%. A fim de produzir resultados duradouros e desejados, você tem que reformular seus pensamentos sobre por que as coisas acontecem. Para fazer isso, é necessário estar aberto a uma nova interpretação do que é real e verdadeiro. Para ajudá-lo a mudar esse modo de pensar e começar a criar a vida de preferência, tem que começar com um pouco de cosmologia, o estudo da estrutura e da dinâmica do universo. Mas não fique alarmado. Vamos apenas dar uma passada pela aula básica da natureza da realidade e ver como algumas das nossas visões sobre ela evoluíram até atingir o nosso presente entendimento. Tudo para explicar, entre aspas, necessariamente de forma breve e simples, como é possível, entre aspas, não, entre parênteses, que nossos pensamentos modelem nosso destino.
esse capítulo apenas pode testar sua disposição para abandonar ideias que, de certo modo, foram programadas em você durante muitos anos em nível consciente e subconsciente. Sabe aquela fala assim que a gente tem sempre? Ai, se eu pudesse, se eu conseguisse. Tudo isso é programação que a gente mesmo vai se colocando. Porque a gente sempre. Aí vai criando uma ressalva. Aí o subconsciente fala: não, seja precavida, você não sabe se vai acontecer. Então, não fala parecendo que aconteceu, porque você não sabe, depois você se decepciona. E ele fala totalmente o contrário do que a gente tem que fazer, né? O subconsciente fala. Assim que você obtiver uma nova concepção dos elementos e forças fundamentais que constituem a realidade, isso não se enquadrará na antiga percepção em que o linear e o ordenado ditam as regras. Esteja preparado para experimentar algumas mudanças fundamentais de entendimento. De fato, quando começar a adotar essa nova perspectiva, sua própria constituição como ser humano mudará. Desejo que você não seja mais a mesma pessoa que era quando começou. Obviamente, estou prestes a desafiá-lo, mas quero que saiba que sou inteiramente empático, pois também tive que abandonar o que pensava ser verdadeiro e me lançar no desconhecido. Para facilitar a entrada nesse novo projeto de pensar sobre a natureza do mundo, vamos ver como nossa visão do mundo foi moldada pela crença inicial de que a mente e matéria eram coisas separadas. Sempre a matéria, nunca a mente? Sempre a mente, nunca a matéria? Ligar os pontos entre o mundo físico exterior do obstáculo e o mundo mental interior do pensamento sempre representou um desafio aos cientistas e aos filósofos. Ainda hoje, para muitos de nós, a mente parece ter pouco ou nenhum efeito mensurável no mundo material. Você já ouviu falar de um livro que chama Um Curso em Milagres? Não, nunca ouvi falar. Não. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Nós nunca temos um pensamento nulo na nossa mente. Nenhum pensamento que passa na nossa mente é nulo. Sempre ele vai acessar alguma coisa ou criar alguma coisa. Embora, sabe aqueles que a gente pensa, só estou pensando mesmo. Isso. É só um pensamento. Embora Você quer falar alguma coisa? Não. Embora provavelmente concordemos que o mundo material produz consequências que afetam nossa mente, como é possível nossa mente produzir quaisquer mudança física que afetem as coisas sólidas em nossa vida? Mente e matéria parecem estar separadas. Isso é, a menos que haja uma mudança em nosso entendimento sobre como as coisas sólidas e físicas de fato existem. Bem, houve essa mudança e para remontar os seus primórdios, não temos que retroceder muito. Durante uma grande parte do que os historiadores consideram o tempo moderno, a humanidade acreditou que a natureza do universo era ordenada e, portanto, previsível e explicável. Considere o matemático e filósofo René Descartes, do século XVII, o grande mala, que falou uma coisa que desenvolveu muitos conceitos que ainda têm grande relevância para a matemática e outros campos. Entre parênteses, penso, logo existo, evoca alguma coisa? Vocês conhecem essa frase? Penso, logo existo? Sim. Não? Sim, né? É dele, do René Descartes. Adigeres, boa noite, querida. Estamos na página, aqui no meu, eu estou no celular, na página 37. O meu é 32 ainda. Tá assim, no título Sempre a Matéria, Nunca a Mente? Sempre a Mente, Nunca a Matéria? Tá bem no finalzinho aí. Isso. Então, vamos lá. Em retrospectiva, no entanto, uma das suas teorias, no fim, causou mais mal do que bem. Quando ele falou assim, penso, logo existe, o que ele disse? Né? Ele implantou um grande paradigma na mente da humanidade, de que a gente só existe se a gente pensa.
Quando a gente está pensando, a gente existe. Quando a gente não está pensando, a gente não existe. Esse é um grande paradigma que até hoje faz estrago na nossa realidade, né? Justamente. Descartes foi um proponente do modelo mecânico do universo, uma visão de que o universo é controlado por leis previsíveis. No que se refere ao pensamento humano, Descartes enfrentou um real desafio. A mente humana possuía variáveis demais para se encaixar adequadamente em qualquer lei. Como não conseguia unificar seu entendimento no mundo físico, como o entendimento da mente, mas tinha de explicar ambos, Descartes jogou um elegante jogo mental, trocadilho intelectual. Ele disse que a mente não estava sujeita às leis do mundo físico objetivo. Por isso, situava-se totalmente fora das fronteiras da investigação científica. O estudo da matéria era a jurisdição da ciência. Sempre a matéria, nunca a mente. Enquanto a mente era do instrumento de Deus, por isso seu estudo cabia à religião. Sempre a mente, nunca a matéria. Caramba. Essencialmente, Descartes deu início a um sistema de crença que impôs uma dualidade entre os conceitos de mente e matéria. Por séculos, essa divisão manteve-se como entendimento aceito da natureza da realidade. Até hoje, viu, gente? Muitos cientistas ainda acreditam, muitos que estudam dentro da medicina ainda acreditam que a mente está separada da matéria, né? Pois é, gente. E hoje Como pode? estudos e mais estudos comprovando que a mente, o corpo, né? Nosso corpo é uma manifestação da nossa mente. Aquilo que eu acredito, eu torno realidade de alguma maneira. É. Ajudando a perpetuar as convicções de Descartes, houve as experiências e teorias do Sir Isaac Newton. O cientista e matemático inglês não apenas solidificou o conceito do universo como uma máquina, mas produziu um conjunto de leis estabelecendo que os seres humanos poderiam determinar, calcular e prever com precisão os meios ordenados nos quais o mundo físico operaria, né? Ele sempre disse que a gente era refém da nossa genética. De acordo com o modelo newtoniano, a física clássica, todas as coisas são consideradas sólidas. Por exemplo, a energia poderia ser aplicada como uma força para mover objetos ou para mudar o estado físico da matéria, né? Por exemplo, a água líquida para sólida ou gasosa. Mas, como você verá, a energia é muito mais do que uma força externa exercida sobre coisas materiais. A energia é o próprio tecido de todas as coisas materiais e reage à mente. De novo, gente, a energia é o próprio tecido de todas as coisas materiais e reage à mente. Por extensão, o trabalho de Descartes e Newton estabeleceu uma mentalidade de que a realidade opera sob princípios mecânicos. Então, a humanidade tem pouca influência nos resultados. Toda a realidade é pré-determinada. Dada essa perspectiva, seria de surpreender que os seres humanos lutassem contra a ideia de que suas ações importavam, que dirá coagissem a noção de que seus pensamentos importavam ou que o livre-arbítrio desempenhava qualquer papel no grande esquema das coisas. É verdade. Muitos de nós ainda hoje não trabalham. Muitos de nós ainda hoje não trabalham, subconsciente e consciente, sob a premissa de que nós humanos geralmente não passamos de vítimas. Então, todos os lugares, todas as programações que estão instaladas na nossa mente, onde a gente vem acreditando ao longo de toda a nossa existência de que somos vítimas do meio e não influenciamos nada, tudo que isso representa, vamos desprogramar e atualizar agora. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, tudo isso. Tudo que impede a gente de ter consciência, de perceber, saber, ser, escolher e receber toda a verdade que existe dentro de nós. Vamos desprogramar, atualizar tudo isso? Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Considerando que essas apreciadas crenças predominaram por séculos,
foi preciso um pensamento revolucionário para confrontar Descartes e Newton. Einstein, bagunçando não só o coreto, bagunçando o universo. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou uma famosa equação E igual a mc ao quadrado, demonstrando que energia e matéria estão fundamentalmente correlacionadas, que são a mesma e única coisa. Essencialmente, seu trabalho mostrou que matéria e energia são inteiramente intercambiáveis. Isso contradisse diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo. Einstein não esfarelou nossa visão anterior da natureza da realidade sozinho, mas minou sua fundação. E isso levou ao colapso de algumas das nossas formas tacanhas e rígidas de pensar. Suas teorias deram início à explosão do comportamento enigmático da luz. Os cientistas, então, observaram que a luz, às vezes, se comporta como uma onda, quando circunda um canto, por exemplo. E, em outras vezes, se comporta como uma partícula. Como a luz poderia ser tanto uma onda como uma partícula? De acordo com a perspectiva de Descartes e Newton, não poderia. Um fenômeno tinha de ser uma coisa ou outra. Tudo que existe no universo são ondas de possibilidades, né? Quando existe o observador, como nós, quando a gente põe a nossa visão sobre algo, quando a gente tem uma intenção, essas ondas deixam de ser onda e começam a se tornar partícula. Elas se movimentam com os olhos do observador, né? Que somos nós. Assim, eu entendo também que, de acordo com esse movimento, de acordo com o tempo que a gente observa, a gente vai vendo a mudança, a transformação. Sim. Né? Tudo é intenção. Conforme, se você muda o seu modo de olhar para aquela coisa, você está mudando a sua intenção. A intenção é que move o nosso interior, né? É onde você vai focalizar a sua atenção. A intenção leva a atenção. E a atenção movimenta as partículas, movimenta os nossos átomos que vibram e começam a acessar algum campo ao nosso redor. Você imagina, hoje em dia, Gisele, por conta da política, principalmente, e também fora isso, a questão das fake news, dos digitais influencers, o quanto que eles controlam a energia de uma coletividade. Muito, gente. Agora a gente tem que tomar mais ainda cuidado, porque agora eles inventam imagens e sons iguaizinhos. Então a gente fica muito difícil saber qual que é um, qual que é outro. Quando que a gente pode saber? Acessando o espírito da verdade. Verdade. Isso é uma verdade, sim ou não? Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro para mim? Gente, é só acessando a essência, é a gente estando conectado com a nossa essência divina, é que a gente vai conseguir sobreviver, né, de uma maneira mesmo positiva diante de tudo isso, porque a evolução traz, nós temos muito mais, não é dificuldade, mas a gente tem desafios muito maiores como seres a partir de agora, né? Mas só que também tem uma coisa, gente, eu acredito, ainda sou a velhinha de Taubaté, eu acredito muito que a mentira, nesse ponto, ela tem uma vida muito mais curta do que antes, né? Então... Porque por causa da rapidez de como ela é produzida e como ela é distinguida. Sim, sim. Por isso que a gente que está fazendo esse movimento de consciência, é muito importante a gente saber o quê? Consciência é você estar acessando o todo, a sua essência divina. A maior consciência é você saber quem você é. Nós somos espíritos vivendo temporariamente uma realidade humana. Nós pertencemos ao todo. O que tem nosso aqui é 1%. 99% nosso ainda está com o todo.
Então, né, que a gente fala o nosso eu maior, né? Que a gente fala, nós ainda estamos, a nossa consciência maior ainda está com o todo, né? Como ele falou no começo do livro, se 1% só representa a matéria, por que é que a gente se identifica só com esse 1%? Por causa das programações, né? Verdade. Rapidamente ficou claro que o modelo dualístico cartesiano e newtoniano falhava no nível mais básico de todos, o subatômico. Subatômico refere-se aos componentes elétrons, prótons e nêutrons, etc., formadores do átomos que constituem todas as coisas físicas. Os componentes mais fundamentais do chamado mundo físico são as ondas, energia, e as partículas, matéria física. Dependendo da mente do observador, voltaremos a esse ponto. Para entender como o mundo funciona, temos que examinar seus componentes mais diminutos. Assim, a partir desses experimentos específicos, nasceu um novo campo de ciência denominado física quântica. O chão sólido que pisamos, só que não. Essa mudança foi uma completa reinterpretação do mundo em que pensávamos viver e levou a proverbial puxada de tapete sob nossos pés. Pés que costumávamos pensar que estavam plantados em chão sólido. Como assim? Recorde aqueles antigos modelos de átomos feitos com palitos de dente e bolas de isopor. Antes da física quântica, as pessoas acreditavam que um átomo era composto de um núcleo relativamente sólido, com objetos menores e menos substanciais localizados ao redor. A própria ideia de que um instrumento suficientemente poderoso poderia medir, calcular a massa e contar, numerar as partículas subatômicas que formavam um átomo, fazia com que eles percebessem tão inertes, fazia com que eles parecessem tão inertes como vacas pastando no campo. Os átomos pareciam ser átomos de matéria sólida, certo? Esse daqui é o átomo clássico, né? Ups. Nada poderia estar mais distante da verdade, conforme revelou o modelo quântico. Os átomos são basicamente espaço vazio. Os átomos são energia. É só um conglomerado que fica escurinho assim, e um monte de. É só uma mancha hoje o átomo, né? Não sei se tem aqui. Tem aqui, na outra página, eu vou mostrar. Nada poderia estar mais distante da verdade, conforme revelou o modelo quântico. Os átomos são basicamente espaço vazio. Os átomos são energia. Pense nisso. Todas as coisas físicas da nossa vida não são matéria sólida. São, isso sim, campos de energia ou padrões de frequência de informação. Tudo no universo é energia, informação e movimento, né? Toda matéria é mais coisa nenhuma, energia, do que alguma coisa, partícula. O átomo quântico. Acho que vocês têm o livro aí? Sim. Para quem vai assistir e não tem, né? É bom a gente mostrar. Aqui. Versão de um átomo segundo a nova escola quântica, como uma nuvem de elétrons. O átomo é 99,9999% energia e 0,0001% matéria. Em termos de matéria, é praticamente nada. O átomo quântico real. Outro enigma: partículas subatômicas e objetos maiores jogam com regras diferentes. Mas só isso não bastava para explicar a natureza da realidade. Einstein e outros tinham mais um enigma para solucionar. A matéria nem sempre parecia se comportar da mesma maneira. Quando os físicos começaram a observar e medir o mundo diminuto do átomo, notaram que no nível subatômico os elementos fundamentais do átomo não obedeciam às leis da física clássica da mesma forma que os objetos maiores. Os eventos envolvendo objetos do mundo amplo eram previsíveis, reproduzíveis e consistentes. Quando a lendária maçã caiu de uma árvore e moveu-se na direção do centro da Terra, até colidir com a cabeça de Newton, sua massa acelerou com uma força constante. Mas
os elétrons, como partículas, comportavam-se de modo imprevisível e incomum. Quando interagiam com o núcleo do átomo e moviam-se na direção de seu centro, ganhavam e perdiam energia, apareciam e desapareciam, e pareciam exibir-se por toda parte, alheio às fronteiras de tempo e espaço. Será que o mundo das partículas e dos objetos maiores opera sob conjunto de regras muito diferentes? Visto que partículas subatômicas, como os elétrons, eram os blocos de construção de tudo na natureza, como poderia estar sujeito a um conjunto de regras e as coisas que formavam se comportarem segundo um outro conjunto de regras? Deixa eu só abrir a porta aqui para essa gata. Ela quer ficar aqui, depois ela quer sair. A minha cachorra também faz isso. Depois protesta. Da matéria à energia, as partículas executam o derradeiro ato de desaparecimento. Gente, eu posso abrir um parênteses aqui? Pode. O que a física quântica hoje vem revelar é muito estranho, que até é assim, né? Nós, na verdade, a nossa existência aqui, realidade, não existe, né? A gente aparece e desaparece com uma velocidade muito rápida que dá a impressão de ser matéria, mas sabe o filme, um cinema, quando você vai, que são várias fotografias. Peraí. Tá gravando, será? Peraí, tá tendo um problema aqui. Eu tô arrumando. A internet está instável. Ok, tá tudo bem. Desculpa. Então tá. E o que acontece? As nossas partículas, elas estão sempre, elas aparecem e desaparecem na mesma velocidade do que qualquer outra coisa no universo. Então, o que a física quântica fala? O que é uma cura, uma autocura? É quando a gente acessa uma parcela daquilo num campo quântico diferente já. Justamente. A nossa... Eu tô lembrando de uma pessoa que falou para mim que se curou do câncer sem tomar, sem passar por Mas quimioterapia. claro, mas esse é o poder que nós temos. Se 99% nosso está lá, e a gente tem o poder de acessar essa quantidade que é divina, que está inteira, que está somente na mente do todo, então, o que mais é possível, que a gente nunca considerou possível, né? Justamente. Por isso, o que nos prende, gente, a tanto sofrimento? Os pensamentos, os sentimentos. E o apego a isso, né? O apego a Mas isso a é esse... pensamento, é o sentimento, é o sentimento. Sentimento. Se a gente estivesse na permissão de soltar tudo, a gente poderia viver inúmeras experiências. Verdade. Mas a gente ainda está preso na mente e no pensamento e no sentimento. Vai né? criando... Essa programação. Por isso que ele falou... E se a gente não fosse os pensamentos, quem a gente seria? Com certeza a gente... Fica a pergunta para todo mundo ficar pensando aí. Se a gente não fosse os pensamentos, quem a gente seria? Você consideraria viver sem pensar? Como seria isso? O que você estaria fazendo se você não estivesse pensando? Fica a pergunta. Quem leu o livro O Poder do Agora? O Poder do Agora. Vocês leram o livro O Poder do Agora? Eu comecei a ler. É o que fala da diferença de nós, animais racionais, para os irracionais, é o poder da imaginação. E a gente só imagina quando pensa, né? E o poder da escolha, né? Esse poder, o nosso maior mesmo, além de pensar, é o poder da escolha. Só que a gente acha que escolhe, mas só que a gente não escolhe, porque a gente escolhe de acordo com os padrões que a gente tem arquivados na mente, de acordo com os nossos pensamentos que vêm desses padrões. E se a gente não tivesse ido isso tudo, o que será que a gente poderia acessar, hein? Já pensou?
Nossa, Quais escolhas nós poderíamos fazer? acho que, As escolhas. as que a gente menos A imagina, mas que a criança gente... também, né? Sim, a A criança criança, imagina ela tudo, ela vive os sonhos dela, porque na realidade para ela é real, né? É que ela ainda não tem a mente formatada igual a nós. A hora que formata, ela deixa de sonhar, ela deixa de acreditar nos sonhos. Ai, vamos lá. Da matéria à energia, as partículas executam o derradeiro ato de desaparecimento. No nível dos elétrons, os cientistas conseguiram medir características dependentes da energia, como comprimento de onda, potenciais de tensão afins, mas essas partículas têm uma massa tão infinitesimal, agora falei infinitesimal, pequena, que existem tão temporariamente que é quase inexistente. Isso é que torna o mundo subatômico singular. Ele possui não apenas qualidades físicas, mas também qualidades energéticas. Na verdade, a matéria no nível subatômico existe como um fenômeno momentâneo, isso que eu falei. Ela é tão elusiva que aparece e desaparece constantemente, aparecendo em 3 dimensões, no tempo e no espaço, e desaparecendo no nada, no campo quântico, sem espaço, sem tempo, transformando-se em partícula, matéria em onda, energia e vice-versa. É aquele ir e vir constante. Mas, para onde vão as partículas quando desaparecem sem deixar vestígios? Colapsando a função de onda. O elétron poderia estar em qualquer ponto. Elétron aparece como uma partícula. O elétron desaparece no nada. O elétron aparece como uma partícula. Então, ele é como se estivesse pulsando. O universo é um pulsar constante, né? O universo pulsa. O elétron existe como uma onda de probabilidade em um momento. No momento seguinte, aparece como uma partícula sólida. Depois desaparece no nada e então reaparece em outro local. A criação da realidade é o desbaratar do Harry Potter, né? Quem assistiu Harry Potter? Quando eles desbaratavam de um lugar para outro. Olha, eu assisti só o primeiro, então não... Você assistiu, Amina? Ah, eu adoro, assisti todos. Eu também assisti todos. fãzona, inclusive ia seguir, né, com os outros. Inclusive, eu li os livros, né? Vai ter um novo, inclusive. Será que vai? Acho que não. Você não viu, não? Parece Já que tem até o sim. trailer. É. Opa, que bom! Vamos lá. A criação da realidade. A energia responde à atenção constante, consistente. Consciente, Gisele. Ou desculpa, a energia responde à atenção consciente, né? Onde a gente tem uma intenção. Considere novamente aquele modelo de composição do átomo da escola feito com palito de dente e bolas de isopor. Naquele tempo, não fomos induzidos a acreditar que os elétrons orbitavam o núcleo como os planetas ao redor do Sol? Sendo assim, poderíamos indicar suas localizações, não é? A resposta é sim, de certa maneira, mas o motivo não é absolutamente o que pensávamos. O que os físicos quânticos descobriram foi que a pessoa que observa ou mede as partículas diminutas que compõem os átomos afeta o comportamento da energia e da matéria. Experimentos quânticos demonstraram que os elétrons existem simultaneamente a um leque infinito de possibilidades ou probabilidades em um campo invisível de energia. Mas apenas quando o observador foca a atenção em alguma localização de algum elétron, o elétron aparece. Em outras palavras, uma partícula não pode manifestar-se na realidade, ou seja, no espaço-tempo ordinário, como conhecemos, até que a observemos. Os físicos quânticos denominam esse fenômeno de colapso de função de onda ou efeito do observador. É por isso que é interessante, gente, eu vou fazer aqui só uma ressalva rápida para vocês falarem. Quando a gente entra naquela intenção de falar assim, como posso ter um ponto de vista diferente sobre isso? Você percebe? Você sai
de uma definição e entra para o campo das infinitas possibilidades. Você dá direito dessa partícula voltar a ser uma onda e você colapsar uma realidade diferente. Quando você olha para um outro lugar, dentro de uma mesma situação. Percebe? Quando você sai da cena, por exemplo, você está passando por um problema e não consegue solucionar, você está pensando naquele problema. Aí o que você faz? Você respira, para de pensar naquilo, sai de cena, você passa a ser o seu próprio observador. Você começa a observar essa situação. E aí você passa a ter um maior controle, você tem mais inspirações, mais insights sobre isso. Quando você para de pensar sobre aquilo, sai de cena e começa a observar. Quais são as infinitas possibilidades que existem aqui para mim? Como eu posso olhar para tudo isso de uma maneira diferente? Qual é a verdade aqui? Você entra nas perguntas como observador. E aí você começa a perceber que soluções diferentes começam a surgir. Certo? Certo. Os físicos quânticos denominam esse fenômeno de colapso de função de onda ou efeito do observador. Agora sabemos que o momento em que o observador procura um elétron, há um ponto específico no tempo e no espaço onde todas as probabilidades do elétron colapsam em um evento físico. Com essa descoberta, mente e matéria não podem mais ser consideradas elementos separados, estão intrinsecamente relacionados, pois a mente subjetiva produz mudanças mensuráveis no mundo físico objetivo. Você está começando a ver por que esse capítulo é intitulado O Você Quântico. No nível subatômico, a energia responde à sua atenção consciente e se torna matéria. Como sua vida mudaria se você aprendesse a direcionar o efeito do observador e colapsasse ondas infinitas de probabilidades na realidade da sua preferência? Você poderia melhorar a observação da vida que deseja? Sim ou não? Tudo que impede isso, vamos desprogramar e atualizar agora. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Tudo que nos impede de estar presente com todas as situações da nossa vida, longe do pensamento, mas nas perguntas. Qual é a verdade aqui? Como eu posso olhar para isso diferente? Mesmo uma dor no corpo, uma limitação, uma doença, um problema financeiro, um problema de família, sai dos pensamentos e pergunta, qual é a verdade aqui? Como posso olhar para isso por um outro ponto? Como um observador, percebe? E aí a gente vai criando facilidades na vida da gente. Um número infinito de possíveis realidades aguarda o observador. Pondere o seguinte: todas as coisas do universo físico são compostas de partículas subatômicas, como os elétrons. Por sua própria natureza, essas partículas, quando existem como puro potencial, estão em seu estado de onda enquanto não estão sendo observados. São potencialmente todas as coisas e coisa nenhuma, até serem observados. Existem em toda parte e em parte alguma, até serem observadas. Assim, todas as coisas em nossa realidade física existem como puro potencial. Tudo que existe na nossa vida só existe porque nós estamos dando atenção para aquilo, né? Justamente. As partículas subatômicas podem existir em um número infinito de possíveis locais simultaneamente. Somos potencialmente capazes de colapsar em existência um número infinito de possíveis realidades. Em outras palavras, se você consegue imaginar um evento futuro em sua vida baseado em qualquer um dos seus desejos pessoais, essa realidade já existe como possibilidade no campo quântico, esperando ser observada por você. Se a sua mente pode influenciar o aparecimento de um elétron, então, teoricamente, ela pode influenciar o aparecimento de qualquer possibilidade, né? Porque a mente, ela foi a ferramenta maior que o Criador nos deu para a materialização das nossas vontades.
né? Isso significa que o campo quântico contém uma realidade na qual você é saudável, rico, feliz, possui todas as qualidades e aptidões do eu idealizado que mantém em seus pensamentos. Tudo que impede da gente ter total consciência sobre isso, vamos desprogramar e atualizar agora? Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Eu sou a potência divina. Acompanhe, você verá que, com atenção deliberada, aplicação sincera do novo conhecimento e esforço diário repetido, grife isso, esforço diário repetido, você pode utilizar somente como observador, né? Presença, para colapsar partículas quânticas e organizar um vasto número de ondas subatômicas de probabilidades em um evento físico desejado chamado de experiência em sua vida. Como argila, a energia de infinitas possibilidades é modelada pela consciência, sua mente. Só que é assim, a consciência que você tem de você. E se toda a matéria é feita de energia, faz sentido que consciência, nesse caso, mente, conforme denominada por Newton e Descartes, e energia, matéria, de acordo com o modelo quântico, estejam tão intimamente relacionadas que sejam uma única coisa. Mente e matéria são completamente emaranhadas. Sua consciência, mente, tem efeitos sobre a energia, matéria, porque sua consciência é energia e energia tem consciência. Você é suficientemente poderoso para influenciar a matéria, porque no nível mais elementar, você é energia, com uma consciência. Você é matéria consciente. Olha que legal. No modelo quântico, o universo físico é um campo de informação imaterial, interconectado e unificado, potencialmente todas as coisas, mas fisicamente coisa nenhuma. O universo quântico está apenas esperando um observador consciente, você e eu, aparecer e influenciar a energia na forma de matéria potencial pelo uso da mente e da consciência. Então tudo que a gente vem funcionando, criando coisas inconscientemente, tudo que isso representa, vamos desprogramar e atualizar agora? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. O que são energia? Para fazer onda de probabilidade energética aglutinarem-se em matéria física. Assim como a onda de possibilidades do elétron manifesta-se como uma partícula dentro de um evento momentâneo específico, nós, como observadores, fazemos uma partícula ou grupo de partículas manifestar experiências físicas na forma de eventos em nossa vida. Isso é decisivo para o entendimento de como você pode causar um efeito ou fazer uma mudança em sua vida. Vamos ler de novo isso aqui, para gravar bem? Assim, uma onda de possibilidade do elétron manifesta-se como uma partícula dentro de um evento momentâneo específico. Nós, como observadores, fazemos uma partícula ou grupo de partículas manifestar experiências físicas na forma de eventos em nossa vida. Lembre-se, cada pensamento é uma energia e tem elétrons, nêutrons, entendeu? Sim. Então, é isso que a gente tem que lembrar. O que eu estou criando aqui? Cada caco que você for pensar aí. Isso é decisivo para o entendimento de como você pode causar um efeito ou fazer uma mudança em sua vida. Quando aprende a aguçar suas habilidades de observação para afetar intencionalmente seu destino, você está a caminho de viver a versão ideal da sua vida, tornando-se a versão idealizada do seu eu. Tudo que impede isso, vamos desprogramar e atualizar agora. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Estamos conectados a todas as coisas no campo quântico. Como tudo mais no universo, estamos, de certo modo, conectados a um mar de informações em uma dimensão além do espaço e do tempo físico. Não precisamos estar
tocando, nem sequer estar perto de qualquer elemento físico do campo quântico para afetá-los ou sermos afetados por eles. O corpo físico são padrões organizados de energia e informação unificados a tudo no campo quântico, né? Os nossos átomos, eles vão e voltam a todo instante. Eles estão no campo quântico e estão na matéria. Campo quântico e matéria o tempo inteiro. As partículas dos nossos átomos. O nosso DNA é a mesma coisa. Está diretamente, sempre conectado ao campo das infinitas possibilidades. Zé, nesse caso aqui, por exemplo, também está falando dessa questão assim dessa energia que a gente permite receber. Por exemplo, eu vou num centro espírita tomar um passe, né? Passe uma energia fluídica. Fluidificado. Isso. Sim. Então, eu estou permitindo que essa energia, ela afete o meu campo, né? Sim, total. Ela afeta as suas partículas, ela vai diretamente nas suas células. E ao contrário, por exemplo, também um diálogo. Vamos supor um diálogo ao contrário, um diálogo agressivo verbalmente, por exemplo. Também está vindo aquela energia deletéria, né? Que a pessoa está e a pessoa está com o campo aberto, porque está ali conversando, ou até muito exaltada. Então, aquilo ali há uma conexão e há uma ligação deletéria entre ambas as pessoas, né? Ou várias pessoas. Sim, total. Mesmo nós aqui, ó, nós estamos aqui, as nossas energias estão conectadas. Justamente. Nossas moléculas estão conversando, os nossos átomos também, entendeu? Uhum. Existe uma ligação entre tudo e todos. Eu fui passista há muito tempo em centro espírita, né? Então, eu estudei muito isso. Tem aquelas pessoas que estão, né, que tem encosto, entre aspas. Uhum. Mas aquela pessoa não muda nunca. Por quê? Ela não se permite. Ela está em conexão mental com aquela entidade, entendeu? Uhum. Os pensamentos têm afinidades, quer dizer, as vibrações são iguais. E aí o que acontece? Aquela entidade sabe que o cara vai no centro, ela fica esperando do lado de fora. A pessoa vai lá, toma o passe, sai bonitinha, chega ali, a afinidade mental faz o quê? O cara vai lá e... Gente, tudo é intenção. Que nem o meu Jesus falava, né? Ali fazia um milagre, curava, e de repente ele falava, vai e não peques mais. O que é isso? Não sintoniza, né? Acabei de fazer uma limpeza em você vai sair ali e vai sintonizar, e eu sou Jesus Cristo, mas também, calma aí, peraí, né? Eu não vou ficar o tempo inteiro com você. Lógico. E o que ele perguntava primeiro, né? Você crê nisso que você pede para mim? Quer dizer, a pessoa tinha que dar a permissão, ela tinha que estar conectada com aquilo, né? E aí, quando os apóstolos chegavam e falaram, mas, mestre, você não tem medo de ficar curando esse cara aí? Né? E se ele for, né, beber e começar a fazer coisa errada com isso que você curou nele? Ele falou, mas daí já é problema dele. Ele estava com uma intenção aqui, a coisa foi feita. Se ele mudar essa intenção, é escolha. Tudo é escolha. Né? É verdade. E Por que quando Jesus, ele foi... tá certo que tem uma linguagem metafórica, né? A gente não pode levar ao pé da letra o que aparece na Bíblia, né? Por isso que eu adoro aquele livro do Neville Goddard, O Despertar da Consciência. Super indico, quem sabe um dia a gente estuda ele. Isso. Quando os discípulos falavam assim, mestre, nós fomos em tal lugar, fomos lá levar a palavra, né? E as pessoas não quiseram, não receberam. O que a gente faz? A gente volta e insiste com elas? Jesus falou, não. Ao sair de lá, vocês batam o pó das suas sandálias, deixem com eles o que pertence a eles. Olha isso. É certo que tem uma linguagem metafórica, mas só essa linguagem, mesmo ao pé da... O que quer dizer? A gente não muda ninguém.
É. A gente não muda, e é isso que a gente sofre muito, a gente quer mudar o outro. Não tem como a gente mudar o outro, a gente só pode influenciar o outro através da nossa mudança. É. Aí sim, porque as nossas células, os nossos átomos começam a vibrar diferente, então eles inspiram aos outros átomos a virem nessa vibração. É só isso o nosso lugar. Nada mais. E a gente compra as dores dos outros, a gente compra o problema dos outros, a gente compra tudo. E aí fica todo mundo naquela sambucaia igual. E engraçado, hoje eu estava até falando isso para essa cliente. A gente compra as dores das outras pessoas, só que nós pensamos diferente. A pessoa pensa de um jeito. É tudo diferente. Mesmo que a gente compre a dor de alguém, o nosso, é tudo, a nossa energia, a nossa cultura, o nosso entendimento, nossa inteligência é diferente da do outro. Então, assim, Sim, mas... não se envolva dessa forma, e sim, E o que faz a gente fazer isso? dedicação. Controle, necessidade do controle. A gente quer controlar tudo e todos, né? A gente não quer dar permissão do outro ser o que ele é, Ele é. né? É aí que a gente compra tudo. Você, como todos nós, emite um padrão de energia ou assinatura distinta. De fato, tudo que é matéria está sempre emitindo padrões de energia específico, né? A gente tem uma frequência vibracional. E essa energia conduz informações. Seus estados mentais flutuantes, conscientes ou inconscientes, alteram essa assinatura a cada momento. Pois você é mais do que um simples corpo físico, você é uma consciência usando um corpo e um cérebro para expressar diferentes níveis mentais. Então, aqui, mais uma vez, dá para a gente ver que a gente nunca é vítima de nada. Conforme o nosso padrão de pensamento, a gente abre portais de acesso a diferentes locais do universo. Forte isso, né? Forte demais. Por quê? Tudo aquilo que eu penso fica reverberando no universo. E mais uma coisa ainda, eu potencializo no outro a negatividade. É verdade. Por quê? Porque, né, as energias, elas se atraem, as energias, né? Então, quando eu estou pensando porcaria, quando eu estou, né, vibrando negatividade, mesmo que seja comigo, quando eu faço um auto-julgamento, eu estou potencializando a inconsciência no universo. Já pensou? Não, sabe o que eu pensei hoje? Estava comentando com outra pessoa. Por exemplo, a mãe que está chamando a atenção do seu filho, da sua criança, que é indisciplinada. Mas ela chama a atenção de uma forma negativa, criticando. A criança, Sim. na hora, como que ela vai reagir? Com revolta. Então, é que nem você está falando, é uma energia negativa que casa com outra energia negativa, não transforma, não há uma transmutação energética de negativo para positivo. Cadê a Nós, consciência? Né? nós que somos mães, é o tempo inteiro nessa constância, né? Para não fazer caca na cabeça do outro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Às vezes eu vou lá, faço uma caca, depois eu vou fazer uma desprogramação. O filho vem aqui, vamos desprogramar toda essa caca que eu falei aí. Morri, essa foi boa. Mas é Ué. assim, pelo menos você tem essa consciência, né? Quantas Sim. pessoas que Fala, têm. olha, eu sou. Sim, mas você sabe como uma coisa que eu expresso isso para ele? Falo, gente, olha, antes de ser sua mãe, eu sou gente. Eu estou aprendendo a ser gente. Eu piso no tomate, ok, minha culpa, mas sem culpa, é uma inconsciência, tudo bem, agora eu estou tendo consciência, vem aqui, vamos conversar, entendeu? É, E tá tudo certo, né? tá tudo certo. A gente é isso que é importante. Eu já Não não dá sei para a gente você, querer ser perfeito também, né? não sei você, mas a minha criação foi de que a gente tinha que ser perfeito, né? E Eu assim, não. quando falhava, era uma culpa, era um drama pela falha e coisa e tal. Sim,
e é uma carga muito pesada isso, e acaba que, poxa, a gente vai passando isso, a gente não tem uma consciência, a gente vai passando isso Passa para para outra frente. pessoa. Claro, é uma programação. A gente, entre aspas, a gente não tem culpa, você entende? É por isso que quando a gente está na presença, quando você tem uma consciência maior de você, você fala, opa, verdade, a quem pertence isso? Eu já trouxe essa ferramenta aqui para vocês. A quem pertence isso? Verdade, a quem pertence isso? Devolvo ao remetente, entende? Ok. A gente não pode carregar culpa, porque o que você era há um segundo atrás, você já não é. A energia está indo e voltando, lembra? Então, aquilo, ok, se eu fiz uma coisa que não foi contribuição, como posso escolher diferente? Que Justamente. contribuição posso ter aqui? Quanta consciência eu posso ter diferente? Entrar nas perguntas, mas não ficar preso no sentimento de Sentimento, culpa. e isso, um sentimento de culpa, e que nem observo muito, o que o fulano, ou a fulana, ou a coletividade vai pensar de mim? Sim, o medo do julgamento, entende? Sim. E a gente sempre tem que lembrar que julgamento nada mais é do que uma confissão. A pessoa, quando ela fala, ela está falando dela, ela não está falando de mim. É a consciência dela que está vendo aquilo. Então, ok, baixo minhas barreiras e eu recebo. Como diz o Gary Douglas do Axis, receba um julgamento e ganhe $10.000 energéticos na sua conta. Entendeu? Porque é uma consciência, é uma evolução. Ok, interessante seu ponto de vista. E tudo bem. Né? É uma libertação. Outra forma de examinar como nós humanos e o campo quântico estamos interconectados é o conceito do emaranhamento quântico ou conexão quântica não local. Essencialmente, uma vez que duas partículas possam ser... desculpa, a minha mente começa a funcionar assim. Eu precisava falar aqui uma coisa. Vocês assistiram aquele filme Interestelar? Não. Super indico. Anota aí para vocês assistirem, depois um dia a gente conversa. Interestelar. Tá. Interestelar. Vai falar muito sobre isso. Falar. Ah, é? Ele mostra essas possíveis realidades quânticas. É bem bom, bem bom. Já assisti 2 vezes e vou assistir de novo, porque a gente vai captando coisa diferente. Legal, então. Marta, agora você chegou agora, a gente está na página 51. Essencialmente, uma vez que duas partículas possam ser inicialmente ligadas de alguma forma, elas sempre estarão unidas além do espaço do tempo. Como resultado, qualquer coisa que seja feita para uma será feita para a outra, embora elas estejam separadas especialmente. Isso significa que, uma vez que nós também somos compostos de partículas, estamos todos implicitamente conectados além do espaço e do tempo. O que fazemos para os outros, fazemos a nós mesmos. E pense, se sabe, gente, que cada vez que a gente pega na mão de alguém, a assinatura daquela pessoa fica dentro do nosso DNA. Nós temos um poder tão grande que a gente não faz nem ideia. Justamente. Por isso que quando você desprograma, por isso que a gente capta, ai meu Deus, eu fiquei esquisita, depois eu conversei com aquela pessoa, não é? Depois que eu fui naquele lugar, eu fiquei estranha, fiquei doente. Me E a senti energia cansada. sexual, então, hein? Oi? E a energia sexual, então, hein? Nossa Senhora, olha, gente, todas as pessoas que passaram pela nossa vida fazem parte da nossa história no plano maior. Não é só aqui. Por isso que a gente tem que se desconectar e deixar ir. Entende? A gente tem que fazer esse exercício do desapego. Tudo que impede a gente de desapegar dos pensamentos, sentimentos e emoções. Vamos desprogramar e atualizar agora? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Lá. Pense nas implicações disso.
Se consegue envolver sua mente com esse conceito, você tem de concordar que você, que existe em um provável futuro, já está conectado ao você desse agora, em uma dimensão além desse tempo e espaço. Continue antenado ao final desse livro, essa ideia poderá simplesmente ser normal para você. O que Bem quer dizer? Matrix. Hã? Bem Matrix. Porque assim, se nada surge na nossa mente ao acaso, nada, nem um sonho, nem um pensamento, nem um desejo, gente, nada surge ao acaso. Se você sonha, já existe no campo quântico essa probabilidade. Então, quando você projeta, ele vai ensinar aqui nesse livro a você fazer uma projeção do futuro no agora. Entendeu? Você vai trazer essa projeção do futuro para o agora. Porque é isso, se tudo é energia, como eu posso colapsar isso aqui agora dentro da minha realidade? Mas para isso eu tenho que crer. Como Jesus dizia, se você pedir algo crendo que isso já é realidade, assim será. Não é verdade? É verdade. Então, Ele... por isso o exercício contínuo, quando você faz, só cortando só rapidinho, quando a gente faz o exercício todo dia, o tempo inteiro, até que a gente acredite. E aí isso colapsa. Entendeu? Porque a nossa mente aprende por repetição. Por que ela aprende? Por que ela faz a nossa vida ser o que é? Porque está a programação lá. Nós recebemos aquilo, a gente acreditou naquilo, ficou uma programação lá dentro, né? Foi um aplicativo dentro da nossa mente. Agora, quando a gente vai criando um aplicativo novo, a gente vai usando aquele aplicativo o tempo inteiro, até que se torna, ele formata o nosso subconsciente. E esse subconsciente começa a manifestar isso na nossa realidade. Olha só. Eita, isso aí. Pois é. Gente, isso aqui para mim está Isso sendo... se chama cocriação. Cocriação. Dizem que não é cocriação, diz que é criação mesmo. Que se a gente vê que a gente é divino, que a gente é uma partícula de Deus, é uma criação. É uma verdadeira. criação. Porque nós somos Deus, nós somos parte de Deus. Isso para a gente é muito difícil a gente, né, entender. É um desafio grande. Mas essa é a realidade nossa, né? É, a nossa realidade. Eu fico pensando, teve um dia aí que eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei uma coisa um tanto quanto polêmica, mas eu soltei, não sei de onde que veio isso, lógico, veio de algum amigo espiritual, mas a gente estava A sua falando sabedoria, talvez? talvez, porque eu falei o que foi polêmico. Que eu disse assim, olha, para mim, hoje em dia, os 40 dias no deserto de Jesus Cristo, 40 é, na verdade, o número 4. 4, na numerologia, representa, entre os significados, o limite. Jesus Cristo ele ficou 40 dias para se testar, se provocar. Quem era o demônio, Satanás, que estava tentando ele? Era ao lado sombra dele. O próprio lado sombra dele, falando, olha, você tem poder para isso, você tem poder para aquilo. Então, ele foi para o deserto, ou seja, ele se isolou num silêncio, né, da mente para se provocar, para ele realmente entender qual era a autoimagem dele verdadeira. Tá? É isso aí, é real. Essa é a leitura mesmo, né? Metafísica. Metafísica, porque parecida o que com acontece? Buda também, né? Sim, Buda também. O avatar Buda também foi a mesma coisa. Sempre é um estágio de evolução de consciência. Né? Porque qual é o Deus da nossa vida? Qual é o Deus da nossa vida? Qual é o Deus que verdadeiramente rege o ser humano? A consciência. A consciência que ele tem de si. A consciência que ele tem do mundo. A consciência é tudo. Né? Justamente. Deus é a consciência dentro de nós. Porque tem tantas pessoas que, por exemplo, não receberam uma educação tal como, assim, com muita moral e coisa e tal, mas são pessoas extremamente éticas. E ao contrário. Sim. Né? Então, porque isso é do ser. Do ser, da consciência, isso mesmo. Da consciência mais liberada ou mais intoxicada, mas é a consciência ali do ser humano.
Então, e nós somos isso, nós somos luz e sombra. Por isso que quando eu falei lá para essa minha amiga sobre Satanás, que Satanás era a parte sombra do Mestre Jesus, bom, hoje eu penso assim, né, que ele Mas, se gente, provocou, né, Satanás é uma figura, né? é uma figura alegórica, mas É, sim, é o que a gente você lê lê o na Bíblia, livro o que a gente mais lê na esperto. Bíblia é o seguinte, é que ele fica se confrontando com ele. Olha, você tem poder, você é o todo-poderoso. A vaidade, ele A só mesma coisa de faltava Buda. É o isso, ego, é o é o ego, ego falando. e lutando, Vocês e justamente é isso que eu vocês ia já leram o falar. livro Mais Esperto que o Diabo, do Não, mas eu Napoleão já Hill? ouvi falar. Inclusive, tá aqui para Nossa, descer para eu baixar no fantástico, mapa. muito bom, Muito muito bom, muito bom? bom, muito bom. Tá bom. Mais Aí, esperto que o nesse diabo. livro, explica muito bem o estado mental, o que é o diabo, entendeu? O que é o diabo, senão a nossa própria maneira de pensar. Entendeu? É muito bom o livro, vale muito a pena. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos ficar, acho que uns 2 anos lendo esse livro. Mas é bom demais. É bom demais. Né? Mas Sabe que pelos meus cálculos aqui, não. A gente não vai ficar 2 anos, não. Mas o que a gente vai trabalhar nesse livro é simplesmente a nossa mudança de consciência. Né? Claro, gente. Você sabe por quê? Isso aqui para mim está sendo um laboratório maravilhoso, porque eu estou podendo botar para fora tudo que eu tenho aprendido. E está sendo muito legal, né? De uma maneira assim, fácil, bem legal, bem legal. Bem tranquilo. Obrigada, viu? Gratidão, José, você está aqui. Ciência esquisita. Podemos afetar o passado? Uma vez que todos nós estamos interconectados através da distância e do tempo, isso sugere que nossos pensamentos e sentimentos podem influenciar eventos em nosso passado, bem como aqueles que desejamos no futuro? Será? Em julho de 2000, o médico israelense Leonard Leibovitch conduziu teste randomizado, controlado, duplo cego, envolvendo 3.393 pacientes hospitalares divididos em um grupo de controle e um grupo de interseção. Ele propôs-se verificar se a oração poderia ter um efeito em seu estado de saúde. Os experimentos com oração são ótimos exemplos da mente afetando a matéria à distância. Mas me acompanhe aqui, pois nem tudo é o que parece. Preste bem atenção. Leibovitch selecionou pacientes que tiveram lepsis, uma infecção, enquanto estavam hospitalizados. Designou randomicamente metade dos pacientes para receber orações e a outra metade não. Ele comparou os resultados em 3 categorias: quanto tempo a febre durou, período de permanência no hospital e quantos morreram em decorrência da infecção. Os que receberam oração tiveram a redução da febre em menos tempo e em um período mais curto de internação. A diferença no número de óbitos entre o grupo com oração e sem oração não foi estatisticamente significativa, embora menor no grupo que recebeu orações. Essa é uma poderosa demonstração dos benefícios da oração e de como podemos enviar uma intenção para o campo quântico por meio dos nossos pensamentos e sentimentos. Contudo, existe um elemento adicional nessa história do qual você pode tomar conhecimento. Não lhe pareceu ligeiramente estranho que em julho de 2000 um hospital tenha registrado mais de 3.000 casos de infecções de uma só vez? Seria um lugar muito pouco esterilizado ou aconteceu um surto de contágio desenfreado? Na realidade, aqueles que estavam rezando não faziam as orações para pacientes infectados em 2000. Sem saber, estavam rezando para listas de pessoas que haviam estado no hospital entre 1990 e 1996, 4 a 10 anos antes do experimento. Os pacientes que receberam oração, na verdade, melhoraram nos anos de 1990, a partir do experimento conduzidos anos depois. Deixe-me dizer de outra forma, os pacientes que receberam orações em 2000
exibiram mudanças mensuráveis na saúde, mas tais mudanças surtiram efeitos anos antes. É louco isso. Uau! Uma análise estatística do experimento provou que os efeitos iam muito além da coincidência. Isso demonstra que nossas intenções, nossos pensamentos e sentimentos e nossas orações não apenas afetam nosso presente ou futuro, mas podem afetar também nosso passado. Agora, isso leva à pergunta. Deixa eu só fazer um adendo aqui, já que está falando, então vamos lá, vamos passar. Ui, sumiu aqui, acho que não é para passar agora, deve ser mais para frente, então. Tá. Você... O quê? Não é para passar agora. Agora isso leva à pergunta, se você fosse rezar ou focar em uma intenção por uma vida melhor, isso poderia afetar seu passado, presente e futuro? Sim. A lei quântica afirma que todos os potenciais existem simultaneamente. Nossos pensamentos, nossos sentimentos afetam nossos aspectos da vida além do espaço e do tempo. Porque o tempo e o espaço é criado nesta realidade dual, né? Nessa realidade que a gente vê como dual. Porque se a gente for ver, a gente já falou sobre isso, quando eu falo no passado, é só uma memória dentro da minha mente. Isso. É ou não é? É. Por isso, né? É uma memória dentro da minha mente. Não existe um lugar chamado passado que eu posso ir visitar. Isso. Não, esse passado está dentro da nossa mente, em memórias. Sim. Quando eu falo em futuro, é uma expectativa, uma probabilidade da minha mente. Sim. Eu estou indo para algum lugar, mas com a mente. Sim. Então, passado e futuro não existe. E como nós somos seres percebe? Nós podemos estar tanto aqui como no passado no mesmo tempo. Posso dar um É exemplo louco isso. para ver se É eu entendi? louco isso. Hã? Posso dar um exemplo para ver se eu entendi? Se eu posso dar Olha um só, exemplo? eu tive um relacionamento carregado de sofrimento. Mas, se hoje eu te contar a história, eu te conto como se eu estivesse narrando qualquer outra história. Qualquer uma. Sim. De outra pessoa Sim, e tudo sim. mais. Não tem aquela emoção de sofrimento. 10 Sim. anos atrás, eu sofria muito para contar. Sim. Então, com certeza, por essa ressignificação do passado, eu mudei o passado. Você mudou o passado. Sim. E mudou também as pessoas que faziam parte desse passado. Porque, assim, quando eu me desfaço de uma inconsciência, eu liberto as pessoas que faziam parte e os meus antepassados também, que estavam vibrando na mesma frequência desta inconsciência. Isso. Entendeu? Então, quando, por exemplo, eu tenho aqui em mim uma memória de abuso. Eu fui abusada quando criança. Antes, para mim, isso tinha um peso enorme, como você. Como eu me trabalhei muito disso, né? Embora ainda tenha umas memórias dentro do meu corpo, que eu ainda perceba, a questão energética não existe mais. Mas no meu corpo, nesta realidade, ainda existe algumas memórias. Mas quando eu me desfiz disso, eu consegui libertar meus outros antepassados que estavam também Apegados a isso. Dentro dessa mesma energia, dessa mesma inconsciência, percebe? Então, a gente vive. E outra coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente fala de antepassados, principalmente de antepassados passados mesmo, mais passados, a gente pode até ter consciência de que esses antepassados podem ser nós mesmos. Nossa, verdade, hein? É que nem aquela velha história que a gente fala. O Brasil ele foi colonizado por colonizadores que queriam somente a exploração dos recursos naturais.
Nosso antepassado, certo? Nossos antepassados eram tudo bandido, tudo coisa Isso, que não servia. isso. Então, como que a gente ressignifica, por exemplo, para o Brasil melhorar? É justamente, lógico, tendo consciência de como votarmos, tendo consciência do que cobrarmos e do que julgarmos. Sim. Porque essa visão vai o quê? Vai curar, inclusive, a visão que nós temos do país há 500 anos. Por E isso isso que vai nós se temos, curando e sim, vai se por isso que melhorando. nós temos a permissão, a permissão. Por isso que nós temos tanta energia de escassez no nosso país. Por causa da ideia que veio incutida na nossa colonização. Justo. Isso não veio dos índios, isso Não. veio dos que vieram colonizar o país, entendeu? Porque eles tinham só ganância ou muito sofrimento, muita falta. Muita Os falta. colonizadores sofreram pra caramba quando vieram aqui. Tinha muita energia de escassez. Isso está no nosso DNA. Por isso que a gente tem que tirar. E quando a gente está na permissão de tudo ser o que é, sem a gente julgar e sem a gente colocar as pessoas em rótulos, né? A gente dissolve essa forma estrutura, que é nada mais do que uma energia que tem consciência. Justo. Quando eu me desfaço disso, eu desfaço forma e estrutura, eu liberto as moléculas, eu solto. Porque cada pensamento é uma junção de moléculas. Quando eu me desfaço de um pensamento rígido, um ponto de vista fixo, né? Quando eu consigo me desfazer disso, o que eu faço? Formas, estruturas que a gente fala, né? Eu vou dissolvendo essas formas, estruturas e eu solto essas moléculas e essas partículas voltam a ser ondas de possibilidades. E aí que tá, né? É o desafio, inclusive, da coletividade, além do individual, pararmos de ficar girando em círculos. Por exemplo, observando essa história da Rússia e da Ucrânia, porque a Ucrânia era território da Rússia. E agora a Rússia, querendo, por conta de várias questões, inclusive emocionais do coletivo, que é ter sido, Se ter olhar bem perdido antes, tanto. não era, não. Como? Se olhar bem antes na história, não fazia parte da Rússia. Não fazia, não fazia. Por isso que eles estão lutando tanto. E aí o que acontece? Aí teve na época, né, Nina, a União Soviética, e quando Isso, eles bem antes dessa época, muitos anos dessa época, lá bem nos primórdios, não fazia parte. Eles pegaram só uma parte da história quando o povo chamava russo. Isso. Mas antes desse povo russo não pertencia à Rússia. E aí o que acontece? Agora a Rússia, por conta de ter perdido novamente e ter, quando o Gorbachev desfragmentou tudo, libertou, fez o movimento de libertação, os russos ali, eles ficaram com moral baixo, por assim dizer. Tem vários contextos emocionais coletivos. E aí o que aconteceu? Orgulho, né? O ego. Aí agora surge uma pessoa traumatizada e que praticamente um médico que puxou isso tudo e trouxe de novo, querendo fazer esse movimento, que é o Putin, por exemplo. Olha como que é a história dessa energia, como Quer você dizer, está a não falando, permissão de nada, a liberdade coletiva. não tem. Isso aí me lembra a mesma coisa do Império Romano, de hoje, digamos, a Roma ou a Itália querer anexar nada, né? a maioria, só porque em algum momento fez parte da Roma. Não tem lógica, né? O quê? Anexando o quê? A Grécia? Estou dizendo a questão da Roma, A o Roma Império queria tomar Romano, conta que de anexou vários territórios. Imagina a justificativa deles, porque fez uma vez parte do território romano, a Itália resolver anexar de novo todos os Já territórios. pensou? Já pensou? Eu encontrei, esse mas... fim de semana, eu estava com a mãe de uma coleguinha da minha filha, ela é de Taiwan, e ela estava me explicando que agora, por conta, olha como que é a energia, né? Por conta dessa questão da Rússia, inclusive a China, está querendo de novo bulir em Taiwan e Hong Kong,
que são países que se libertaram do domínio chinês. Aí a China está de novo querendo. Olha o movimento energético, Então, esse querer do ego. Sim. Então... E também eu digo rapidinho aí sobre a questão da pandemia, né, que deixou a energia do planeta inteiro bem pesado, foi uma consequência, né, isso aí, dessa guerra acabar explodindo, entre outras coisas, que pode vir a acontecer se a energia do planeta inteiro não ficar mais leve, né, não melhorar. Viu? Mas o que está vindo por trás de tudo isso aí é uma mentalidade de controle. Tudo isso foi organizado por mentes, percebe? Por mentes. Toda a mentalidade diabólica, eu não acredito em diabo, mas toda a mentalidade diabólica vem da mente do ser. O homem criou a escuridão, né? Porque faça-se a luz, não é? Deus fez a luz, nós somos luz. Quem criou a escuridão foi o estado mental dos homens. Né? Lógico, para a luz acontecer precisa existir a escuridão. Tudo bem, mas isso é dualidade da nossa realidade. Não é que isso é real para o universo, não é. Porque para o universo tudo é vida, tudo é luz. Toda a escuridão, o sofrimento vem da mentalidade do homem, da nossa criação, né? É uma criação mental. Então, assim, né? Tudo que nos mantém conectado inconscientemente com toda essa miséria, com toda essa inconsciência, vamos desprogramar e atualizar tudo isso? Vamos. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma. Tudo que impede que nós tenhamos total consciência de que a nossa forma de pensar alimenta toda essa inconsciência. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso? Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Gente, cada auto-julgamento que você faz do seu corpício, que você faz de si mesmo, você está alimentando a inconsciência no mundo. Nossa, então danou-se. Danou-se! Olha, pensa, se cada um de nós, se nós somos expressões do divino, quando você está julgando a criação que você fez desse corpo magnífico, o que você está julgando? A divindade que existe em você. Nossa, meu Deus. Sem culpa, isso é só uma consciência, não é para ter culpa. Falar, ok, o que eu estou escolhendo aqui? Quanta mentira eu estou contando para mim? Entendeu? Sabe por quê? Porque a gente acha que tem que replicar a miséria, a pequenez, para justificar as outras pessoas. Entendeu? Entendi. É assim que a mente coletiva funciona. A programação coletiva é assim. Nós temos que ser iguais. Gente, se cada célula do nosso corpo não é igual, por que nós temos que ser iguais? Não é verdade? E por que a gente sofre? Porque fulana fez a plástica tal, todo mundo está igual. É verdade. Então, e aí o que acontece? Fica fazendo, porque ela não consegue enxergar o ser. Ela só consegue enxergar a matéria, que ela não gosta. A autoimagem dela, ela vai morrer com aquilo. Se ela não ressignificar. Por isso que trabalhar com a autoimagem. Qual é a sua autoimagem? O que você pensa sobre você? É só isso que está criando a sua vida. Verdade. Se eu pensar diferente, o que mais está disponível para mim? Que eu não considerei. Já pensou? Nossa. Quanta facilidade, alegria, glória, riqueza, saúde perfeita a gente pode criar. Se eu não tiver que ficar justificando a mediocridade do outro. Como você disse, é o controle, né? É o controle. A moda em si é um controle. Sim, total. A mídia é um controle. Tudo que isso aí representa. Vamos desprogramar e atualizar agora. Vamos! Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Vamos ler mais um pedaço? Vamos. Nosso estado de ser ou estado mental, quando mente e corpo são um. Por favor, observe. Ao longo deste livro, vou me referir indiferentemente
a ter e criar um estado de ser ou um estado mental. Por exemplo, poderíamos dizer que o modo como você pensa e sente cria um estado de ser. Quero que você entenda que, quando uso os termos estado de ser e estado mental, seu corpo físico faz parte desse estado. Por quê? O seu estado mental cria o seu estado de ser. Falar. Entendeu? Uhum. Porque se você muda o seu estado mental, você muda o seu estado de ser. É isso aqui que é a base de tudo. Que a gente acabou de falar, né? Sim. De fato, como você verá mais adiante, muitas pessoas existem em um estado do qual o corpo se tornou a mente, quando são governadas quase que exclusivamente pelo corpo e como ele se sente. Como ele sente. Assim, quando falo sobre observador tem um efeito, não é apenas o cérebro que está em ação influenciando a matéria, mas o corpo também. O nosso corpo é poderoso. É o seu estado de ser, quando a mente e o corpo são um observador que tem efeitos no mundo externo. Pensamentos mais sentimentos produzem resultados comprovados em testes de laboratório. Nos comunicamos com o campo quântico fundamentalmente por meio dos nossos pensamentos e sentimentos. Como nossos pensamentos são energia, como você sabe, os impulsos elétricos gerados pelo cérebro podem ser facilmente medidos por dispositivo como um EEG, eletroencefalograma. Eles são um dos principais meios pelos quais enviamos sinais para o campo. Antes de eu entrar em maiores detalhes sobre como isso funciona, quero compartilhar com você um estudo notável que demonstra como nossos pensamentos e sentimentos influenciam a matéria. O biólogo celular Glenn Hein, PhD, concebeu uma série de experimentos para testar a habilidade dos curadores em afetar sistema biológico. Como o DNA é mais estável do que a substância como células ou culturas bacterianas, ele fez os curadores segurarem tubos de ensaio contendo DNA. O estudo foi realizado em HeartMath Research Center, na Califórnia. Lá foram conduzidas pesquisas extraordinárias sobre a fisiologia das emoções, interações coração-cérebro e outras. Especialmente Hein e outros documentaram um elo específico entre estados emocionais e ritmos cardíacos. Quando temos emoções negativas, como raiva e medo, nosso ritmo cardíaco fica errático e desorganizado. Em contrapartida, emoções positivas, amor e alegria, por exemplo, conduzem padrões extremamente ordenados e coerentes que os pesquisadores de HeartMath referem como uma coerência cardíaca. Por que coerência cardíaca, gente? Porque o nosso coração, ele vibra no mesmo pulsar do universo. Oh, que lindo! Nossa. O nosso coração, ele pulsa vibracionalmente no mesmo pulsar do universo. Nossa. Já imaginou? Por isso que quando a gente tem raiva, ódio, guarda mágoa, rancor, o que acontece? O nosso coração perde a conexão verdadeira com o campo quântico a qual pertencemos. E nós começamos a acessar campos negativos, né? Nós começamos a acessar outros campos e começamos a criar experiências não produtivas para a nossa vida. Que legal, gente. Que Não é informação lindo? bacana. Nossa. É lindo, né? Lindo, Pode lindo. perceber, você já parou? Qualquer dia a gente vai fazer um exercício para você Uhum. parar e fazer a vibração do coração. Você começa assim, Nossa. é a coisa mais deliciosa do mundo. Ah, vamos embora. É muito bom. No experimento, dá até um negócio, né? Não dá? Não deu uma sensação boa em vocês? Eu fiquei Para mim, imaginando. expandiu meu coração, assim, ó, expandiu. Eu fico imaginando, maravilha. Mas não é imaginar, é sentir, é perceber. É, Imaginar é como se não fosse verdade, é você sentir, deixa o coração expandir, ó. sim. Que delícia, é muito bom. É No verdade. experimento do Dr. Hein, ele primeiro estudou um grupo de 10 indivíduos com muita prática no uso de técnicas de HeartMath. Ensina para gerar coerência cardíaca focada no coração.
Eles aplicaram a técnica para produzir sentimentos elevados e intensos, tais como amor e apreciação. A seguir, por 2 minutos, seguraram frascos contendo amostras de DNA suspensas em água deionizada. Quando as amostras foram analisadas, não haviam ocorrido variações estatisticamente significativas. Um segundo grupo de participantes treinados fez a mesma coisa, mas em vez de apenas criar emoções positivas, um sentimento de amor e apreciação, simultaneamente mantiveram uma intenção, um pensamento de enrolar ou desenrolar filamentos de DNA. Esse grupo produziu variações estatisticamente significativas na forma das amostras de DNA. Em alguns casos, o DNA foi enrolado e desenrolado em até 25%. Um terceiro grupo de participantes treinados manteve uma clara intenção de alterar o DNA, mas foi instruído a não entrar em estado emocional positivo. Em outras palavras, usaram apenas o pensamento, a intenção, para afetar a matéria. O resultado? Nada de alterações nas amostras de DNA. O estado emocional positivo adotado pelo primeiro grupo não provocou nada no DNA. O outro grupo, com pensamentos claramente intencionais, desacompanhados de emoção, também não teve impacto. Apenas quando os participantes mantiveram um alinhamento entre emoções elevadas e objetivos claros, eles foram capazes de produzir efeitos desejados. Gravando isso, tudo que impede a gente de gravar isso, vamos desprogramar e atualizar agora. Apenas quando os participantes mantiveram um alinhamento entre emoções elevadas e objetivos claros, eles foram capazes de produzir o efeito desejado. Um pensamento intencional precisa de um energizador, um catalisador, e essa energia é uma emoção elevada. Coração e mente trabalhando juntos, sentimentos e pensamentos unificados em um estado de ser. Isso é coerência cardíaca. Se um estado de ser consegue enrolar e desenrolar filamentos de DNA em 2 minutos, o que isso diz da nossa capacidade de criar a realidade? O que esse experimento, por isso que guardar mágoa é um desespero. É destruir a vida total. O que esse experimento da HeartMath demonstra é que o campo quântico não responde simplesmente aos nossos desejos, nossas solicitações emocionais, não responde apenas aos nossos objetivos, nossos pensamentos. Só responde quando ambos estão alinhados e são coerentes, isto é, quando transmitem o mesmo sinal. Quando combinamos uma emoção elevada com uma oração, com um coração aberto e uma intenção consciente, com um pensamento claro, sinalizamos ao campo que para que responda de maneira surpreendente. O campo quântico não responde ao que queremos, ele responde a quem somos. Uma verdade irrefutável. Por isso que quando você tem uma autoimagem negativa de você, você pode pedir zilhões de vezes. Você não vai acessar, porque a sua vibração não é coerente. Porque o seu subconsciente, as programações, não deixam. Tudo que isso representa, vamos desprogramar e atualizar agora. Vamos, que eu preciso emagrecer. Mas não é só você, somos todos nós. Por quê? Porque a gente se espelha no outro. Mas nem isso. Você consegue, olha aqui, gente, vamos uma consciência que veio aqui. Fala. Como é que a gente se vê? A gente consegue se ver? A gente se vê pelo que o outro enxerga de nós, porque a gente só enxerga daqui para baixo. Ou a gente se vê no espelho, não é verdade? Verdade. Só que a imagem que eu vejo refletida no espelho é o que o meu olho enxerga com a minha mente, com as minhas programações. O que você vê de mim não é a mesma coisa que eu vejo, porque eu tenho as programações de auto-julgamentos dentro de mim.
Eu Lembra entendi. quando a gente falou da luz que vem no olho, a mente Aham. lê, a imagem que eu vejo refletida no espelho Uhum. também é a imagem da minha autoimagem. Então, vamos mudar O agora espelho, isso. o espelho só reflete aquilo que você enxerga de você. Meu Deus, de jeito nenhum. Pode deixar, vou mudar agora. Por isso que quando você começa a falar, nossa, eu tô cada dia mais bonita, gente, olha só a Uhum. minha pele como tá cada dia melhor, Sim. o corpo começa a responder. Porque os seus átomos começam a vibrar em outra Opa, vibração, ele está em outro estágio, percebe? E aí você percebo. começa a voltar na sua coerência cardíaca. Por isso que Uhum. Cryon fala que a gente pode pedir para o DNA começar a, a, a mensurar, a contar o nosso tempo de idade a cada 2 anos. Porque o tempo linear Olha, não existe. O tempo linear não existe. Quando você começa a conversar com o seu corpo, com as suas células, gente, olha eu aqui, ó, uhum. entendeu? Quando você começa a conversar com o seu corpo, com as suas células, o que acontece? Você começa a conversar com esse DNA. Querido DNA, eu peço a você que só se atualize, mostre-se para mim agora, nesse momento. Eu reivindico os 90% que faltam em você. Que os meus telômeros, que é aquela caudinha do meu DNA, se atualizem agora. E que Uhum. o meu DNA passe a contar a minha vida aqui a cada 2 anos. Nossa, Não ô, é isso, Nina, gente? a Nina agora a gente já sabe porque ela tá com essa carinha de mais nova, tá, Nina? Olha aí, ó. Como que é isso, gente? Como que é isso para É, você? Não é legal? sim, até porque eu lembrei de uma história de uma senhorinha que me contaram que quando o marido dela morreu, desencarnou, no outro dia ela amanheceu, uma senhorinha, desculpa, hoje ela é senhorinha, na época, ela tinha 40 e poucos, 42. Quando amanheceu, ela acordou com a cabeça, com os cabelos brancos, assim, transformou. E, em compensação, tive uma senhora, que era minha aluna, ela tinha Parkinson, ela era cardíaca, tudo que você podia. Uma pessoa, Uhum. o marido morreu, essa mulher ressurgiu. Adeus, Parkinson, ela remoçou total. Entende? Nossa, Tudo depende da onde você deixa o seu pensamento. saquei. Ela se libertou dele quando ele foi. Ok, gratidão. Agora você fica aí que eu vou seguir daqui. Muito bom mesmo. Gente, Olha só. gente, eu vi isso, eu vi. Ela era minha aluna, eu vi. A mulher remoçou assim, começou a viajar. A mulher era deprimida, ela era horrivelmente deprimida. Olha aí, Se você vir. Então, tudo é o que você se permite. que show. Quantas experiências a gente pode se permitir viver? Já pensou? Todas que a gente quiser. Então, mas isso além da mente programada. Então, vamos fazer um processo. Tudo que não permite você sonhar, projetar o seu futuro, além da sua mente programada, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora. Vamos. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza tudo isso agora. Foi legal, hein? Eita, foi bom demais. Ó, que energia, espaço, consciência, ó, olha esse processo, que energia, espaço, consciência, escolhas, mágicas, magias, mágicas, magias, infinitas possibilidades. Eu e meu corpo podemos ser, além da energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, magias, infinitas possibilidades dessa realidade. Tudo que impede isso, vamos desprogramar e atualizar agora. Desprograma, Vamos. atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza.
Matrix, além dessa realidade. Você consegue sonhar além das programações da sua mente? O que você se permite? Você consegue se ver além das programações da sua mente? Eu escolho ver totalmente diferente. Eu escolho ver isso tudo de uma forma diferente. Fale para você isso sempre. Eu escolho ver tudo de uma forma diferente. Eu escolho ver tudo de uma forma... Mas o tempo inteiro. Por quê? Aí o seu eu vai começar a falar, ok. Até as programações que estão ali no nosso subconsciente, o subconsciente falar, como assim? Elas vão ser abaladas. Você está querendo olhar para outro lugar? Ok, para onde você quer olhar? Ah, para lá? Então vamos ver o que é isso. Você olha, 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 até que isso colapsa. Sai da onda e se torna partícula de matéria. Massa demais. Gisele. Gente, maravilha, né? Não é uma universidade que nós estamos fazendo aqui? Nossa! A universidade do eu. É, do ser, Não é? né? Isso A consciência do eu. É o meu Isso canal, aí. a consciência do eu. É isso mesmo. Gente, falar nisso, a Gisele, conta aqui os dias que você transmite live no seu canal, lá do Instagram, por gentileza. Eu tenho live toda segunda-feira, às 8h04 da manhã, e sexta-feira eu tenho a leitura do livro A Matriz Divina. Já estou na Matriz Divina, eu já li O Poder do Subconsciente, agora estou na Matriz Divina, toda sexta-feira, às 8h30 da manhã. Perfeito. Então, A consciência do eu, né? O que chama o seu canal, né? A Consciência do Eu, por Gisele Abreu. Olha só, tá rimou. Legal. Ficou ótimo. Galera, e aí? Todo mundo curtiu, gostou? E aí, tá gente, entendendo? fala aí o que vocês acharam de hoje. Gente, o que vocês fala acharam aí. de hoje? Olha, a Maravilhoso. Digeres, ela estava dormindo, até sentou. Eu estava pensando nos meus problemas aqui, trazendo para a vida o teu ensinamento. São problemas ou são experiências? Qual é o seu ponto de vista? Agora sim, agora são experiências. A Nina sabe. Hoje eu estava super triste e desanimada. E aí, de repente, na nossa conversa, olha, fiquei completamente diferente, porque eu enxerguei as coisas de uma perspectiva diferente. Eu sei que é hormonal também, né? Porque é questão de TPM. Para de contar a história para você. Deixa eu fazer um processo. Todas as histórias, eu me incluo nisso, que mantém você contando essa história e alimentando toda essa história. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Todas as mentiras e justificativas que eu conto para mim, eu desprogramo e atualizo tudo isso agora. Desprograma, atualizo, desprograma, atualizo, desprograma, atualizo. Você percebe uma coisa que você falou? Ah, eu estava tão mal, estava não sei o que lá, e agora eu estou bem. Ah, mas pode ser hormonal. Você quebrou tudo que você fez. O mais... Não, eu disse que eu sei, porque eu sei que todo mês eu tenho isso. Todo mês porque você já programou. Com o corpo, como você pode trazer mais facilidade para mim, corpinho? Posso fazer isso, tudo isso sem estar na dor? Você percebe que é uma programação? Experimente conversar com o seu corpo. Sim, vou experimentar para tentar tirar isso, porque é terrível, todo mês. Tira essa palavra tentar, tira essa palavra tentar, se tentar. A mente não entende tentar. Tentar não existe no nosso vocabulário. Dá licença, eu vou experimentar. Eu não vou tentar, eu vou fazer. Nem que seja 1 milímetro por dia, mas eu vou fazer. Bora, eu não vou Nina. tentar. Eu vou fazer. Ela é brava. Entendeu? Eu vou fazer. Nem que seja 1 milímetro, e você tem que dar beijinho no ombro e se parabenizar por cada milímetro que você avança. Tentar, gente, é a mesma coisa de falar, não vou fazer. Não vou conseguir. Já não está feito. Não existe tentar. Eu duvido de mim. Marta, Ruth, fala aí o que vocês estão percebendo a respeito desse nosso momento. Nossa, essa Gisele é maravilhosa. Eu fiquei até sem ter o que fazer com os meus pacientes para rejuvenescimento, aí, porque os telômeros é só pensar e eles rejuvenescem.
Mas pensar é acreditar, é você vibrar naquilo, é conversar com carinho, é ser carinhoso com o seu corpo. É ou não é? Tá certo. É maravilhoso. Eu posso até dar esse testemunho aqui da aplicação da Ruth. Tanto que melhorou, sendo que é a segunda aplicação, gente, é lógico que eu quero me Exato. livrar Eu desejo, você não eu viu? desejo. Ai, pode POC para Tá. toda essa fala. Para, vamos desprogramar tudo isso. Vamos O que programar. você falou? O que você falou? Eu quero me livrar desse melasma. Ó, então, assim, o que cria melasmas? Eu falo isso por mim. O que cria melasmas? Você quer que eu falo? Fala. Julgamentos cria melasmas. Ixi. Julgamentos cria melasmas. Então, para você se desfazer desse melasma de verdade, você tem que se desfazer do auto-julgamento. Nossa, Principalmente. tá. Entendeu? Tudo que impede isso, vamos desprogramar e atualizar. Vamos. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Eu sei bem que faz 2 semanas que eu estou conversando sério com o meu corpo para não ter catarse, porque eu estou pedindo muita atualização dos meus processos e eu me machuquei na academia, que eu estou assim, mas tudo bem. Conversando e fazendo processos de micro movimentos, o meu corpo responde. Gente, eu falei, eu não quero ir no médico para eu não ter um ponto de vista do médico e eu comprar o ponto de vista. Eu pergunto para o corpo, você quer ir para o médico? Ele fala, não. Eu falei, então vamos sarar essa bagaça aí, quando você pode. Vamos reagir. Você entende? É você estar com esse corpo. Porque eu me machuquei porque eu não estava presente com ele. Entendeu? Eu não perguntei para ele se ele queria fazer aquele aparelho. Eu fui e fiz. Fazia muito tempo que eu não fazia academia. Aí o que aconteceu? Eu me machuquei. Como se eu fosse uma inapta, como se eu não soubesse, você entendeu? E aí o que aconteceu? Ok, quanta consciência posso ter com isso? O que você está querendo me dizer? O que eu estou prendendo aqui que eu não estou querendo soltar? Porque tudo que é dor no nosso corpo é uma condensação de energia. É uma intensidade energética. Não existe dor, é uma palavra que a gente inventou, né? Para dar um nome. Mas é uma intensidade energética, né? É quando aquela energia se acumulou em algum lugar do meu corpo e o meu fluido, né? O meu fluido vital não flui. A minha energia vital não está fluindo. Aí sente falta, recente, né? Por assim dizer. Recente. Você entendeu? E aí, mas como eu estou pedindo atualização, o que eu estou mexendo? Eu estou mexendo em todo o meu processo, em todo o meu lixo guardado aqui dentro, entendeu? Só que daí eu preciso trazer a consciência. O que eu estou trancando aqui? O que eu trouxe à tona que eu não estou soltando? Entende? Entendo. Quantas mentiras eu ainda estou contando para mim? Justamente. Porque a gente conta mentirinha. Ela sabe dos meus problemas, a gente conta e vai falando sempre os meus. Quer dizer que você não quer abrir mão. Percebe? A gente tem, na inconsciente, a fala que a gente tem, a gente não percebe quanto que a gente está manipulado pela inconsciência. Quando você começa a observar as suas falas, você começa a observar aonde é que o bicho está pegando. Tá legal. Então, tudo que isso eu solto. O que mais está faltando soltar aqui? Entendeu? Ela até franziu a testa. Deixa eu prestar atenção nessa coisa. Marta! E aí, gente? Fala, Digéris, eu estou querendo escutar você. Você está aí só lá. Ela estava deitada, depois ela foi mexendo, e ela foi sentando. O celular tá para lá e para cá, e eu estou aqui pensando, estou te ouvindo e pensando, meu Deus do céu, a gente fica culpando fulano, beltrano. Sim, mentira! É um monte de mentira que a gente conta pra gente. Viu? É só para se manter na inconsciência que a gente faz isso. Solta! Libera, geral. Gisele. Oi. Nessa pequena leitura desse capítulo, deu para perceber. Pequena mesmo.
o quanto de informação que perdemos com o decorrer da vida, que não é divulgada, e quanto também a gente é manipulado com o decorrer, né? Todo julgamento que veio à tona, vamos destruir, descriar? Desprogramar e atualizar? E se você pudesse perceber que as coisas vêm para você no momento que você está preparado para receber? Percebe? Sabe aquela frase de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? É verdade. Às vezes você não estaria preparado para receber há um tempo atrás, mas você está na permissão agora. Então, é beijinho e gratidão. Entendeu? Gratidão. Gratidão, universo. Gente, é isso. A gente não pode entrar no julgamento nem no auto-julgamento mais. É consciência. Entendeu? Que bom que agora eu estou sabendo. Puxa, que legal que é isso. Gratidão, universo. Como pode melhorar? Ou não é? Como pode melhorar? Não é, Gilvan? Sim. Gilvan, não é? Aham. É você se parabenizar, não é você entrar no julgamento, é você se parabenizar porque você está aqui. Sabe quantos por cento você faz parte do universo? 2%. Você faz parte dos 2% conscientes do universo. Já pensou que maravilha? Então você tem que dar o quê? Gratidão. Beijinho no ombro. Isso aí. Privilegiado. É. Privilegiado. Você escolheu. É uma escolha. Então, por isso que você tem que reconhecer aquilo que você cria. Não é só o negativo, o bom. Entendeu? Porque cada vez que você reconhece aquilo que você cria, você reconhece o divino que existe em você, a manifestação do todo. E isso é tudo. É tudo. O todo é tudo. Profundo. E ele está aqui. Me deu até vontade de chorar. É ou não é? É muito emocionante. Muito. Então, isso somos nós, é isso que a gente tem que reconhecer, isso somos nós. Cada um de nós. Gente, nós somos iguais. Cada um com os seus dons e talentos, mas nós somos iguais. É isso aí. Nós somos células do mesmo organismo, da consciência do todo. É isso que a gente tem que lembrar a cada momento. Né? Verdade. Gi, muito bom, a nossa noite foi muito boa. É boa sim. Gratidão. Eu que agradeço. Marta, você dormiu? Deve ter dormido. Não acredito, Marta. Fala aqui. Compartilha aqui o que você achou da nossa aula. Uai, você sabe que eu sou fã número 1 da Gisele, ué? E aí, o que você percebeu dessa aula? Não são duas, tia Marta. Gisele. Oi. Então, eu entrei atrasada hoje, porque eu fui fazer janta, que eu estou com 3 pedreiras aqui em casa, né? Sabe como é que é? Aí entrei atrasado, mas eu costumo assistir o vídeo seu, no mínimo 3 vezes. Por quê? Porque é igual você disse do filme aí, quanto mais você ouve, mais você capta pequenas mensagens, ficou solta, e aí você pega essas mensagens. Então, eu gosto muito porque o primeiro momento é impactante, e aí depois que realmente você assimila. Ai, que legal! Como pode melhorar mais? Gratidão, sua linda, gratidão, recebo esse carinho, recebo. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Eu que agradeço, porque você foi um achado. Olha, esse tipo de coisa não tem, né? A gente poder dividir, é isso que faz o mundo, né? É muito bom. É muito bom. Gente, então, boas noites a todos vocês, a todos nós. Gratidão por essa jornada de estar aqui. Gisele,
Beijo no seu coração. Namastê. O Deus que Namastê. habita em mim reverencia o Deus que habita em você. Assim é. E sinta-se abraçada, gente. Então, amanhã já vou postar lá no YouTube. Gisele, eu vou te mandar o link para você postar no seu canal também no YouTube. É. E estamos aqui. Daqui 15 dias, novamente, estaremos com Gisele. Firmes e fortes. O que mais é possível que a gente nunca considerou possível? Que se a gente se abrir para as infinitas possibilidades, a gente pode criar uma nova realidade. Sim, é. Tudo que não permita isso desse programa atualiza. Esse programa é Contando nos dedos, né? Contando nos dedos. Sim. Opa, 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 opa. Isso. Peraí. Então, você cria Agora. o dia seguinte, né? Então, leve para a cama a imaginação positiva. Que a sua imaginação positiva seja a sua companhia. Que assim seja. Presente com seu corpo, converse com as suas moléculas, com as suas células, agradeça pelo trabalho que elas fazem ali silencioso dentro de você. E como pode melhorar? Pergunte para elas, como pode melhorar? É Pode isso? Pode Beijão. deixar. Gente, boa noite, Edgés. Gratidão, Boa Geivan, noite. Ruth, Marta, Beijo. Nina, Gisele. Boa noite. Todos Beijo. nós aqui. Namastê. Beijo. Gratidão.